A gente chegou a fazer exercício da física D já? Não, né? Eu não passei tarefa dessa parte, me esqueci, ó. Ah, é verdade, passei para ler. Obrigado, Rafa. Pessoal, uma coisa importante aqui que vai te ajudar em algumas questões é aquela história de quando o cara pega um lago, né? Tem um lago lá bem paradinho e joga uma pedra no meio do lago. E aí o que acaba formando, depois da pedra ter sido jogada nesse ponto, são círculos aparentemente, né? Que a gente olhando de cima, a gente enxerga círculos aumentando e se afastando do ponto onde a pedra caiu, certo? E é muito comum a gente representar, além de linhas cheias na hora de fazer os círculos, a gente representa também linhas pontilhadas. Qual é o objetivo disso? Representar onde estão as cristas e os vales. A linha cheia é crista, a água está para cima nessa parte, e a linha pontilhada é o vale. Nesse caso, lambda, né, vai ser a distância entre duas linhas cheias ou entre duas linhas pontilhadas, o comprimento de onda. Tá? Então, para várias questões, isso é cobrado. Tá? Isso pode ser cobrado. Eu vou arriscar aqui uma questãozinha só de exemplo para te mostrar, né, sendo que, teoricamente, vocês nunca mexeram com essa parte ainda. Fazer uma questãozinha só primeirinha ali, para te estimular depois a continuar essa página. Na página 3, o exercício 01 ali, vamos ver o que está rolando. O menino caminha pela areia da praia arrastando uma vareta. Uma das pontas encosta na areia e oscila no sentido transversal à direção do movimento do menino, traçando no chão uma curva na forma de uma onda, como mostra a figura. O menino está andando e balançando o gravetinho, para cima e para baixo. E aí formou isso aí na areia da praia. O cara diz que a distância entre duas marquinhas dessas mais baixa, ó, ele fez lá no desenho, é 0,80 metros. Uma pessoa observa o menino e percebe que a frequência de oscilação da vareta encostada na areia é 1,2 Hz, F de frequência, 1,2 Hz. E que tamanho é esse aqui, galera, o 0,80? É o lambda, muito obrigado, é o famoso comprimento de onda. E que essa pessoa também percebe, né, que a distância entre dois máximos consecutivos da onda formada na areia é 0,80 metros. A pessoa conclui então que a velocidade do menino é... Todo dia na praia o cara faz isso, né? O cara senta na praia, né, passou o menino, o cara fica calculando a velocidade do menino através da onda que ele forma no chão. Quem nunca fez isso na praia, meu Deus? Galera mais famosa impossível, veja o que uma lambida faz. O lambda da onda do menino é 0,80. E a frequência com que o menino sacode a varinha, né? 1,2. Curiosa essa questão. V igual 12 vezes 8. 16 vai 1, 8 mais 1, 9. E aí tem uma, duas casas após a vírgula, né? Uma, duas casas após a vírgula. 0,96 era metros, né? E Hertz tem a ver com segundo, oscilações por segundo, 0,96 metros por segundo, que é a letra B. É isso? Tranquilinho, né, galera? Só para aquecer aí, para te mostrar. Eu vejo que a lambda faz, bem desse jeitinho mesmo. Pessoal, outras coisas que seria interessante citar para te ajudar a fazer essa tarefa que eu vou passar de Física D, é lembrar alguns outros detalhezinhos aqui. As duas principais classificações que existem das ondas é quanto à natureza mecânica eletromagnética, que foi uma revisão, e quanto à vibração, longitudinal, transversal, mista, até raro de aparecer. Mas ainda existem outras duas classificações mais raras que podem aparecer. Uma delas eu acho bem boba, porque é meio óbvia, a classificação quanto à propagação. Quando a gente fala quanto à
propagação, a gente só quer dizer se ela anda, em quantas dimensões ela anda, né? Então, ela pode ser unidimensional. Me dá um exemplo de uma onda unidimensional. Da corda. Parabéns, ela anda só pela corda, que tem uma dimensão só. Bidimensional. Superfície do lago. Parabéns, a onda que anda na superfície do lago, ela anda em duas direções apenas, que é a própria superfície, tem duas dimensões. Exemplo de tridimensional. Eletromagnético. Claro. Há várias eletromagnéticas, embora a luz tu pode jogá-la numa direção só, né? Certo? Um raiozinho de luz tu pode fazer ele ser unidimensional, certo? Mas é verdade, as eletromagnéticas, na sua maioria, se propagam tridimensionalmente. Claro, o som é uma onda tridimensional. Cara, na verdade é o seguinte, tem como tu aumentar drasticamente a percepção do som em um determinado momento, mas não eliminar completamente os ruídos do lado. Tem aquela famosa arma, né? Ah, legal, isso é verdade, realmente, né? Botar dois sons iguais, né, numa posição tal que um som elimina o outro, é verdade. Isso se usa bastante. Existem armas, por exemplo, que tu atordoa as pessoas com um som terrível, né? Navio também, exatamente, ou estádio. Só que nesse caso, assim, tu consegue fazer aquelas pessoas dali ficarem agoniadas e as do lado só sentir dor, certo? Então alguns se jogam no chão, outros só vão se afastar. Mas tu não consegue eliminar o efeito dos lados, né? É isso aí, onda tridimensional se propaga nas três dimensões. E a última classificação, que eu acho que nem teve ainda na tua apostila, é quanto à frente de onda. Eu acho que aí não tem quanto à frente de onda. Primeiro, o que seria a frente de onda? Imagina mais uma vez o tsunami chegando e aqui ainda estava um dia paradisíaco, ó, mar espelhado e o tsunami chegando. Tem uma região que separa a parte não perturbada da parte perturbada, não é? É esse ponto aqui, ó. Adivinha o nome daquele ponto? Frente de onda, que é a frente mesmo, né? A primeira parte da onda que começa a atingir a parte não perturbada. Dependendo de como é essa frente de onda, a gente pode classificar a onda. Por exemplo, como frente de onda pontual, porque a frente de onda é um ponto. Quando será que a frente de onda é um ponto só? Não é linear. Pode ser uma corda começa a sacudir a corda, a região que separa a parte não sacudida da parte sacudida é um ponto da corda, né? Frente de onda pontual. Pode ser uma frente de onda linear. A frente de onda linear é que é uma linha. Aonde será que a gente tem uma linha separando a parte perturbada da parte não perturbada quando uma onda se propaga? No lago. No lago, ou é uma linha, nesse caso é uma linha circular, né? Certo? A gente poderia até colocar linear reta, se fosse o caso, ou linear circular. Né? A gente poderia deixar uma madeira cair, certo? Uma madeira cair e poderia formar uma frente de onda linear numa certa parte reta ainda. Isso aqui é uma linha que separa a região perturbada da região não perturbada. Tem a frente de onda plana. Como é que será que a gente consegue uma frente de onda plana? Acho que a gente fez na sala de aula hoje essa frente de onda. Quando eu mergulhei vocês na água e mexi aquela parede, tu concorda que quando a onda for atingir a gente, para oscilar a gente para um lado e para o outro, vai ser uma parede, né, que separa a região que ainda está parada da água com a região que está se movimentando, certo? Então é uma frente de onda plana, né, nesse caso. E ainda poderíamos ter uma frente de onda esférica. Como é que será que a gente tem uma frente de onda esférica? O som, né, ou para quem já viu lá aquelas explosões filmadas em alta velocidade, né? E aí tu vê uma bolha se espalhando a partir da região da explosão, não é? É uma esfera que vai se espalhando a partir daquele ponto. É o que acontece com o som também, se nós pudéssemos ver isso. Então tem uma outra classificação bem mais rara, né? Bem mais rara até nos livros, às vezes é difícil tu achar essa classificação, mas eu ia me sentir mal se eu não tivesse citado pelo menos isso para vocês. Então a primeira parte da tarefa da Física D, galera, seria página 3, né? Página 3 e 4. Fico feliz, a galera já tem até agilizado isso. Ó. Em quantas dimensões ela se propaga? Uma dimensão seria uma linha,
certo? Uma dimensão é uma linha. Então se eu tenho uma corda e sacudo a corda, a onda só pode avançar na corda. Ela não pode ir para um lado ou para o outro. Então por isso que é uma dimensão. O lago, uma superfície, tem duas dimensões, né? Concorda-se que com o eixo x e y eu consigo marcar um ponto no quadro, certo? Então o quadro é um plano. Se eu fizer uma onda se propagar em cima do quadro, ela é bidimensional, porque ela só pode se propagar na superfície. Se nós estamos olhando para uma superfície d'água e jogamos uma pedra, aquelas esferinhas se espalham na superfície, como uma superfície tem duas dimensões, bidimensional. E se eu falo com vocês, mesmo que tivesse um aluno amarrado no teto ou alguma amordaçada no chão, eles escutariam, mostrando que o som não está se propagando só nesse plano onde a cabeça de vocês estão, está se propagando para cima e para baixo também. Ou seja, em todo o volume do espaço, nas três dimensões. Certo? Tarefinha então da física D, da aula 1, né, o essencial mínimo seria a página 3 e página 4. Faz os cortes da mesa para fazer o som passar mais fácil. Sim, na verdade é o tipo de material. Já que o som é uma vibração, a maneira como esse material pode transmitir vibração aumenta ou diminui a capacidade de isolamento acústico do material. Então tu imagina um material rígido como madeira, certo? Um material rígido, normal, como madeira. Nesse caso, se tu vibrar um lado da madeira, o outro lado provavelmente vai vibrar junto, porque toda a parte está rigidamente amarrada uma na outra, né? Para que tu tenha um isolamento acústico razoável, tu deveria procurar materiais como espuma, certo? Porque a espuma, se tu vibrar o lado da espuma, dependendo de que espuma for, né, tu vai vibrar pouco o outro lado. Então tem que ser materiais mais maleáveis e ainda com atrito, que gere atrito interno. Que essa espuma, para vibrar, consome energia. Eu lembro que, assim, em janelas e portas, o que se procura fazer é, no interior, fazer uma câmara com baixa pressão. Então tu faz duas placas e nessa placa tu tira um monte de ar. Isso é o que se faz com janelas e portas, certo? Em caso de parede, que tem um pouco mais de espessura para trabalhar, né, geralmente tu bota espuma. Isso tu precisa isolar para valer, tu usa espumas com esse formato aqui, cara. Quanto mais comprido esses espetos, certo? Maior a eficiência do amortecimento. Afinal, o ar chega vibrando, né? Esses espetos vibram junto com o ar, amortecendo a vibração do ar, certo? Eu lembro o professor representando dessa maneira o amortecimento, certo? Só que representado dessa maneira, pode fingir que o som é uma onda transversal, e não é, né? O som chega vibrando dessa maneira, né? Certo? Mas esse aqui é um formato de espuma, que quando feito de espuma, com a espuma adequada, gera um isolamento acústico incrível, certo? Essa tecnologia é muito usada em carros de luxo, por exemplo, né? Tu quer que o dono do carro de luxo ligue o carro e nem saiba o carro está ligado, tão silencioso que é, né? Se tu vai ver a porta do carro de luxo, cara, é assim, ó. É uma paulada desse tamanho, porque tem várias camadas de isolamento, né? Se tu fosse desmontar o carro, tu vai ver que do motor até onde o passageiro está, né, aquela parte da frente do carro, vai ter um isolamento cavalar para realmente isolar o barulho do motor. Como que se eu faço uma onda de som, a pessoa de trás consegue me escutar? Legal, é justamente pelo fato dela ser tridimensional. Quando tu gera um som aqui na frente, na verdade essa bolha ela se espalha para todos os lados. Mas tem outro detalhe, hein? Olha só, por incrível que pareça, vocês me escutam agora, não é porque o som sai da minha boca, faz uma curva e vai para trás, é porque ele bate aqui e volta. Se eu não tivesse esse lugar para bater no isso, E isso está muito menos. Sem essa parede aqui, eu falando dessa maneira, meu Deus, eu ia ter que berrar muito mais para ser escutado. Vai numa praça sem nada e tenta falar com um grupo grande de pessoas, dar uma aula dessa numa praça sem as paredes. O teto, o chão e as paredes contribuem para que vocês me escutem. Não se esqueçam que o som anda 340 metros por segundo. Quando eu falei, o som bateu na parede, voltou, bateu nessa e voltou para ti. Então o som não está saindo só da minha boca, ele está saindo de todas as regiões aqui em volta, certo? Isso chama-se reforço sonoro. E se eu for para algum canto da sala mais distante, pode dar problema. Se eu falo daqui, ó, fica bem desagradável para mim já, porque eu vejo praticamente minha voz saindo daquela parede, está causando reverberação, fica desagradável para conversar, certo? E se fosse um pouquinho maior, geraria eco, aí ficaria impossível. Nós vamos estudar isso em acústica, tá? Reforço sonoro, quando o tempo de reflexão é praticamente nulo. Reverberação, quando o tempo de reflexão demora 0,1 segundo, um piscar de olho. Eco, quando o tempo de reflexão é maior que 0,1 segundo. Aí o teu tímpano já vai ter parado de vibrar, né? E aí quando aparecer o som refletido vai parecer que é um novo som, né? É o famoso eco. Muito pertinente a pergunta.